A maioria dos iniciantes está a um treino de sofrer uma lesão permanente e nem sequer sabe disso. Se sua lombar dói após o agachamento, ou se seu ombro estrala no supino, você não está apenas se esforçando, você está destruindo suas articulações por erros biomecânicos graves. E aí, beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje eu vou usar meus quase 20 anos de experiência com musculação para salvar sua carreira no fitness antes que ela termine em uma mesa de cirurgia. Então fica comigo até o final, porque o quinto erro é o que mais causa hérnias de disco em iniciantes. Então antes de começarmos, já clica no botão de hype, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações para o algoritmo entender que esse conteúdo é de elite e vale a pena ser divulgado. Vamos então para o conteúdo, porque tempo é músculo. Vamos começar nossa conversa falando sobre a armadilha do ego e a amplitude do movimento. Vamos direto ao ponto. O primeiro erro que eu vejo diariamente é o ego lifting aliada à amplitude de movimento parcial. Muitos iniciantes acreditam que colocar 40 kg de cada lado no supino e descer apenas 10 centímetros vai gerar hipertrofia, mas a ciência diz o contrário. Meta-análises recentes, como as de Schoenfeld e os colaboradores 2020, confirmam que a amplitude total de movimento é superior para o desenvolvimento muscular, especialmente devido ao alongamento sob carga. Acontece que quando você encurta o movimento para carregar mais peso, você está priorizando o deslocamento da carga em detrimento da tensão mecânica. Isso sobrecarrega seus tendões e ligamentos, que não têm a mesma capacidade de adaptação rápida que o tecido muscular. Mude sua mentalidade então, para de mover o peso e comece a dominar a tensão. Se você não consegue controlar o peso em todo o percurso, o peso é quem está controlando você. Você já sentiu aquela pontada no cotovelo por fazer tríceps com peso demais e movimentos curtos? Comenta aqui embaixo, ego off, se você já passou por isso. Mas o desgaste articular é apenas o começo. Existe um perigo invisível que pode travar sua coluna antes mesmo do treino acabar. Vamos falar de biomecânica na coluna. O segundo erro é a negligência com o cisalhamento da coluna. No levantamento terra ou na remada curvada, arredondar a lombar é um convite para a hérnia de disco. Biomecanicamente, quando você perde a neutralidade da coluna, a força que deveria ser distribuída pela musculatura paravertebral recai diretamente sobre os discos intervertebrais. Em estudos de Stuart McGill, a maior autoridade mundial de biomecânica da coluna, mostram que a estabilidade vem da pressão intra-abdominal. O erro do iniciante é achar que o cinto de musculação faz o trabalho sozinho. O cinto serve para você empurrar seu abdômen contra ele, criando um brace sólido. Sem isso, sua coluna sofre microtraumas que levam à inflamação crônica. Em vez de focar na coluna, foque em usar seus glúteos e isquiotibiais como motores primários. Sua coluna deve ser uma viga rígida, não uma dobradiça. Você usa o cinturão para se proteger ou para tentar carregar mais peso do que aguenta? E por falar em dobradiça, muita gente confunde como os joelhos e o quadril devem trabalhar juntos. E é aqui que os joelhos de muitos começam a gritar. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso comentar um outro erro que muita gente comete, que é não usar o cupom EUPROPERSONALFábio para ganhar 15% de desconto no site da Probiótica. Pois é, usa esse cupom quando você estiver precisando de suplementação de qualidade, assim você economiza grana e investe na sua saúde. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Negligenciando a dobradiça e o alinhamento dos joelhos. O terceiro erro é o colapso em valgo e a confusão entre agachamento e hip hinge. Quando você agacha e seus joelhos entram, o famoso valgo dinâmico, você está gerando uma força de torção catastrófica no ligamento cruzado anterior e nos meniscos. Muitos iniciantes tentam agachar usando apenas os joelhos, esquecendo que o quadril é o motor da força. De acordo com pesquisas publicadas no Journal of Strength and Conditioning Research, a estabilidade do joelho depende diretamente da ativação do glúteo médio. Se o seu glúteo está
dormindo, seu joelho paga a conta. Outro ponto, agachar não é o mesmo que fazer stiff. Aprender a separar o movimento de sentar, no caso do agachamento, do movimento de empurrar o quadril para trás, a dobradiça, é o que diferencia um atleta longevo de alguém que vive na fisioterapia. Nada contra fisioterapeutas. Você sente dor na patela depois de fazer leg press, pode ser o seu joelho fechando sem você perceber. Saímos dos membros inferiores, mas os membros superiores guardam um erro que interrompe a jornada de 80% dos praticantes, o impacto no ombro. Erro número 4, cotovelos a 90 graus nos exercícios de empurrar. Seja no supino ou desenvolvimento, abrir demais os cotovelos coloca o ombro em uma posição de vulnerabilidade extrema. Biomecanicamente, isso reduz o espaço subacromial, fazendo com que o manguito rotador seja esmagado contra o osso acrômio. A recomendação baseada em evidências é manter um ângulo de aproximadamente 45 a 60 graus em relação ao tronco. Isso coloca o húmero no que chamamos de plano da escápula, onde a articulação é mais estável e o recrutamento do peitoral é otimizado. Lembre-se, a dor no ombro geralmente não é o problema, é o sintoma de que suas escápulas não estão estabilizadas. Você precisa retrair e deprimir as escápulas antes de empurrar. Isso cria uma base sólida e protege seu manguito. Você treina peito e sente mais o ombro do que o músculo-alvo? Isso é sinal claro de falha biomecânica. Agora, para fechar com chave de ouro, o erro que rouba seus ganhos e é campeão de estiramentos musculares é a falta de controle. Mas antes de falar desse problema, preciso falar de um outro problema, que é não se inscrever no meu canal e não deixar o like. Por favor, me ajuda, se inscreve e deixa sua curtida para o algoritmo entender que esse conteúdo é de elite e divulgar ele para mais e mais pessoas e evitar que outras pessoas cometam esses erros também. O mito do impulso e a falha no controle excêntrico. O quinto erro, e talvez o mais comum, é o uso do impulso, que é o momento linear, e a negligência na fase excêntrica, que é a descida do peso. Muitos iniciantes jogam o peso para cima, usando o corpo todo, e deixam a gravidade trazer o peso para baixo. Ao fazer isso, você perde a fase mais hipertrófica do movimento. Estudos clássicos de Walker e outros colaboradores demonstraram que a fase excêntrica é responsável por gerar maior microlesão controlada e sinalização para o crescimento muscular. Além disso, soltar o peso com tudo rápido demais causa um impacto súbito nas articulações no final do movimento, o que gera processos inflamatórios. Se você quer resultados reais e longevidade, controle a descida por pelo menos 2 a 3 segundos. Não seja um levantador de ego que balança o corpo todo na rosca direta. Controle o peso, sinta a fibra rasgar de forma segura. E aí, qual exercício você acha mais difícil de controlar a descida? O meu é o agachamento, é claro. Resumindo, se você quer evoluir, priorize a técnica em vez da carga. Proteja sua coluna com a precisão abdominal. Alinhe seus joelhos, feche um pouco os cotovelos e domine a fase excêntrica. Musculação não é sobre quem levanta mais, é sobre quem treina por mais anos sem parar por lesões. Se esse conteúdo educacional te ajudou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e hypar o vídeo para não perder nenhuma aula técnica. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Instagram, no TikTok, no Facebook, porque eu estou por lá todos os dias. Para potencializar seus resultados, levar seu shape para um próximo nível, acesse o site dos meus parceiros no site da Probiótica, use o cupom EUPRO para ganhar 15% de desconto, ou se você está procurando aquela pasta de amendoim surreal, os melhores sabores, vá até o site da Dr. Peanut e coloca lá o cupom BLPersonalFábio para ganhar aquele descontinho bacana, maroto de 10%. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Muito obrigado de coração. E agora assista o vídeo relacionado que eu estou deixando aí no final da tela, a playlist para você maratonar o meu canal, conhecer mais o meu trabalho, beleza? Aí você aprende e evolui muito mais. Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas, é um prazer imenso estar aqui. Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos!